Havia um homem na Bíblia cuja vida parecia ter sido marcada pela dor antes mesmo que ele pudesse falar. Seu nome era Jefté, um guerreiro valente, mas cuja história começou com a rejeição mais profunda que alguém pode experimentar: o desprezo dentro da própria casa. Jefté era filho de Gileade, um homem respeitado entre seu povo. Porém, sua mãe era uma prostituta. E por causa disso, desde criança ele carregava nos ombros o peso de um rótulo que nunca escolheu. Não importava sua força, seu caráter ou seu coração. Para muitos, ele era apenas o filho da outra. Ele cresceu ouvindo comentários sussurrados, olhares tortos, frases que cortavam mais do que espadas. Enquanto seus irmãos, filhos legítimos da esposa de Gileade, eram tratados com honra, Jefté era visto como mancha, erro, algo que deveria ter sido evitado. Quando seu pai morreu, aqueles que deveriam chamá-lo de irmão, de família, de sangue, disseram com desprezo: "Você não herdará nada do nosso pai. Você não pertence a nós. Vá embora." E eles o expulsaram. Imagine o peso desse momento: não apenas perder uma casa, mas perder o direito de pertencer. Não apenas perder família, mas ser declarado indigno dela. Jefté saiu de sua terra e foi para o deserto de Tob, um lugar distante e áspero, onde viviam aqueles que o mundo rejeitava. E ali, com o coração ferido, sozinho, ele poderia ter se afundado em autocomiseração, tristeza e revolta. Poderia ter se tornado um homem amargo. Mas algo estava sendo formado ali. No deserto, outros homens começaram a se aproximar dele. Homens marginalizados, endividados, perseguidos, cansados de injustiças. Homens esquecidos pelo mundo. E Jefté, aquele que tinha sido rejeitado, tornou-se líder deles. Não porque desejava poder, mas porque seu caráter havia sido moldado na dor. O deserto, que parecia ser o lugar da destruição, se tornou lugar de preparação. Enquanto isso, em Israel, uma ameaça se levantou. O povo de Amon se ergueu contra eles para guerrear. O povo estava aflito, com medo, sem comandante. As cidades tremiam, e a guerra parecia inevitável. Os anciãos procuraram entre os homens de Israel alguém capaz de liderar, mas não encontraram. Então, como eco vindo do passado, alguém mencionou um nome. Existe um guerreiro forte. Jefté, o mesmo que eles haviam desprezado. Os líderes foram até o deserto, onde Jefté estava, e disseram: "Volte conosco. Guie-nos. Seja nosso comandante contra os amonitas." Jefté os olhou com firmeza, e perguntou: "Não foram vocês que me expulsaram? Não foram vocês que me disseram que eu não era digno de estar entre vocês? Por que agora, quando enfrentam aflição, vêm até mim?" Eles abaixaram a cabeça. Estavam encurralados. Não tinham alternativa. E prometeram: "Se você voltar e Deus nos der vitória por suas mãos, você será o líder de todo o povo." Jefté aceitou. Mas antes de qualquer movimento, ele não se apoiou em sua força. Ele buscou a Deus. Ele enviou mensageiros ao rei de Amon, explicando que Israel não havia tomado a terra injustamente. Contou como o Senhor havia conduzido o povo. Mas o rei rejeitou suas palavras. Escolheu a guerra. E então Jefté fez um voto diante do Senhor: "Se entregares os amonitas nas minhas mãos, quando eu voltar em paz, aquele que sair das portas da minha casa ao meu encontro será consagrado ao Senhor." A batalha foi dura. O inimigo era numeroso. Mas a Bíblia diz: o Senhor entregou os amonitas nas mãos de Jefté. Israel venceu. Não pela espada, mas pela mão de Deus. Jefté retornou para sua casa vitorioso. O povo celebrava. A guerra acabará. E então, ao se aproximar de sua porta, algo aconteceu que rasgou sua alma. Quem saiu receber foi sua filha. Sua única filha. A alegria da sua vida. Ela veio dançando com tamborins, celebrando o retorno do pai. Jefté parou. Seu rosto se desfez. Sua vitória se tornou dor. Ele rasgou suas vestes e bradou: "E minha filha, você me lança em aflição. Eu fiz um voto ao Senhor, e não posso voltar atrás." Aquela jovem poderia ter se revoltado. Poderia ter chorado de indignação. Mas sua fé era tão profunda quanto a do pai. E ela disse: "Pai, se você fez um voto ao Senhor, cumpra-o. Apenas permita que eu tenha um tempo para chorar a vida que não viverei." Ela foi às montanhas. E por 2 meses, chorou sua juventude, seu futuro, sua história que seria interrompida. Depois, retornou. E o voto foi cumprido. A Bíblia não descreve todos os detalhes, mas deixa claro o que isso representou. Ela entregou sua vida em honra a Deus, e Israel passou a lembrar daquela jovem ano após ano. Por 6 anos, Jefté foi juiz em Israel. Um líder forte, firme, moldado por dores que muitos jamais compreenderiam. Ele morreu não como rejeitado, mas como homem de autoridade, fé e coragem. E muitos anos depois, Deus o colocou entre os heróis da fé em Hebreus 11.
não pelos acertos perfeitos de sua vida, mas porque confiou em Deus quando o mundo o tratou como nada. A história de Jefté nos ensina algo profundo. A rejeição não é prova de que Deus te abandonou. Muitas vezes é o terreno onde Ele está te preparando para algo maior. Você pode ter sido julgado por sua origem. Você pode ter sido ferido dentro da própria casa. Talvez pessoas tenham decidido que você não merecia ficar. Mas Deus não te define pelo lugar onde você começou. Deus te molda pelo propósito para o qual Ele te chamou. Assim como Jefté, você pode estar vivendo um período de deserto, solidão, silêncio. Mas o que parece desamparo, muitas vezes é treinamento. A rejeição dos homens não anula a escolha de Deus.